Fala, meu povo, Lardião com vocês aqui para mais uma questão de Enem, revisando só gravação de questão do Enem, porque a gente já tá, estamos em outubro, estou gravando esses vídeos aqui, reta final, estou fazendo aqui uma revisada básica, e aí, a partir das questões, discutindo os assuntos que tem dentro dela, né? Então, hoje eu não vou, agora, para essa questão, eu não vou precisar de quadro, estou fazendo aqui esse cenáriozinho fake dentro do laboratório da minha escola, e eu estou disponível para fazer isso agora, então eu vou gravar mais uma questão, que é a questão do Enem 2022, da segunda aplicação, né? E ela fala, ela pega uma molécula, certo? O benzopireno, e aí promove uma reação nela, que a gente vai entender o que está acontecendo ali, sem precisar de quadro. Eu não vou escrever nada, só com raciocínio a gente vai matar essa questão, tá certo? Sem muita novela. Então vamos de novo para a leitura e aí a gente vai discutindo as situações, certo? Vamos lá. A primeira relação entre o câncer e produtos de combustão data de 1775, realizada na Inglaterra, na qual foi descrita e elevada a incidência de câncer em jovens limpadores de chaminés, nos quais tinham contato diário com fumaça de alcatrão. O benzopireno, que é a molécula 1 que vai aparecer na próxima tela para vocês, certo? Foi o primeiro composto carcinogênico isolado do alcatrão. Esse hidrocarboneto aromático policíclico é convertido por meio de uma biotransformação no composto 2, que é o real causador do câncer, certo? Então você vai observar aí agora que eu vou te mostrar duas moléculas, uma que está numa situação, né? E a outra que basicamente é o mesmo esqueleto. Lembre-se que o hidrocarboneto ele é o principal esqueleto para todas as moléculas. Tudo que é formado apenas por carbono e hidrogênio é classificado como hidrocarboneto, certo? Tudo que tiver mais coisas além do carbono e do hidrogênio, a gente vai dar o nome da sua função específica. Mas o caso agora não é de dar nome à função, não é identificar. A gente vai identificar as funções, mas não é o que a questão está pedindo, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Observe que na molécula 1 nós temos o benzopireno, né? Que é o hidrocarboneto formado por várias ligações, várias moléculas de benzeno que estão aí aglutinadas umas sobre as outras, ligadas umas sobre as outras, né? Uma estrutura condensada, inclusive. E do lado dela ele diz que se transforma por biotransformação, acredito que é dentro já do corpo humano, já depois que a inalação é feita, a transformação é feita. Observe que a única coisa que aparece aí são átomos de oxigênio, certo? Se você observar direitinho, a única coisa que vai aparecer para a gente agora são átomos de oxigênio nessa estrutura, certo? Então, o que ele me pede? Olha, se eu tenho uma molécula de um hidrocarboneto e ela, por alguma ação, por alguma transformação química, ela agrega outras, observe que para isso o carbono ele tem uma quantidade de elétrons compartilhados apenas com hidrogênio no composto 1. O benzopireno ele é um hidrocarboneto, então cada carbono lá está no seu estado de oxidação. No momento em que outro átomo entra, ele passa a precisar, provavelmente, de doar ou compartilhar outros elétrons com outros elementos. E no caso, se você observar aí no composto 2, que é o real agente cancerígeno, vamos dizer assim, se você observar direitinho, o único átomo que entrou ali foi o átomo de oxigênio. Um formando a função éter e o outro formando a função álcool, que no caso ali, como está ligado a um fenil, vai ser o fenol, certo? Teremos, inclusive, uma hidroxila caracterizando um álcool e outra hidroxila caracterizando a função fenol, certo? Nesse composto número 2. Para mostrar isso a vocês, eu trouxe para cá agora para a expressão de quadro aqui, onde eu fiz só a estrutura do benzopireno, que ele fala que é o composto 1, e o formado depois do composto 2. Quando a gente tem um hidrocarboneto interagindo, né, sofrendo algum processo, temos que lembrar primeiramente, você pode seguir por esse caminho que eu vou dizer agora, que cada carbono e cada hidrogênio aqui tem um estado de oxidação, certo? No momento em que um átomo de oxigênio entra no sistema, ele está aumentando a massa molecular e, além disso, o que ele está fazendo é mexendo com o estado de oxidação desse átomo de carbono que está aqui, ó, ligado em cada um. Observe que aqui nós temos a função éter, formada por esse átomo de carbono, e aqui, como isso aqui é ligado ao anel benzeno, né, temos duas funções, né, é um derivado do benzeno, nós temos a função álcool nos dois lados. Então temos a entrada de oxigênio,
o que me possibilitaria dizer, caso eu não tivesse visto a alternativa, que isso foi uma reação de oxidação. Lardião, oxidação é toda vez que entra oxigênio, não somente. Oxidação acontece quando um elemento perde elétrons ou por transferência ou por compartilhamento com outros elementos. Aqui, no caso, o oxigênio ele entrou na substância a partir da biotransformação que a questão fala, aumentando aí sua massa molecular. Quais seriam aí as opções que a questão me traz? Então vamos lá. Uma reação de adição é quando basicamente uma molécula como água, HCl, entra na substância e geralmente ataca as ligações duplas. Uma reação de eliminação é o oposto da reação de adição. Reação de substituição acontece quando eu troco um elemento por outro dentro de uma molécula orgânica. Hidrogenação é quando eu tenho ligações duplas, no caso do alceno, aqui temos várias ligações duplas, e adiciono para saturar aquela ligação dupla. Aqui, no caso, nós temos a entrada de um oxigênio formando um grupo cetona, temos a entrada de oxigênio formando um grupo éter e temos a adição de hidroxila aí formando dois grupamentos álcools. A reação de oxidação aí seria a mais propícia. A oxidação aí seria mais pertinente para a questão. Beleza, galera? Então, essa foi mais uma questão aí de orgânica, né? Se você observar direitinho, a temática ali é de reações orgânicas, né? Uma reação. Ele pergunta a gente reação de adição de compostos orgânicos, reação de eliminação, reação de substituição, reação de oxidação. Ali, no caso, né, foi uma reação de oxidação, onde o composto de carboneto acaba virando um álcool ou um éter. Né? Ali você viu a entrada de grupos álcool, OH, hidroxila, e o grupo éter, que é aquele grupo óxido, né? A gente chama de grupo óxido, marcando aí a opção da letra de oxidação, seja lá em qual prova for. Então espero que você tenha gostado dessa questão aí da explicação. Qualquer dúvida você pode perguntar mais aí. Então observe que ela tem peculiaridades, tá certo? Reação de adição, ela envolve compostos insaturados. Reação de hidrogenação é feita de compostos insaturados. De hidratação, halogenação, ela é feita de compostos insaturados. Mas cada reação tem a sua particularidade. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou detalhar cada um aqui. Mas eu prometo que eu gravo depois uma questão ou uma explicaçãozinha sobre reações de cada parte que eu falei aqui agora, certo? Então fortalece o canal aí, deixa o like e compartilha com a galera, certo? Forte abraço!